Bom dia, meus amores. Como estamos nessa quarta de quarentena, de isolamento? Olá, Reinaldo. Bom dia, como vai, querida amiga? Tudo bom, meu amigo querido? Que Tudo bem. saudade. Pois então, aqui em Porto Alegre nós estamos numa temperatura amena de 20 graus, dia ensolarado, passando para nublado, Ai, uma que coisa sensação, boa. uma sensação de estar meio que prisioneiro dentro de casa em função da quarentena, né? Mas Todos é no Brasil nós, né? inteiro, Todos nós todos nós, o estamos. Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? É verdade, Reinaldo. Então, o que é que eu estava explicando a eles, Reinaldo? Nós estamos aqui, nós fazemos parte da Unibra, a Unibra, que é uma universidade, é um centro universitário, né? Que ele, recentemente, ele Sim, recebeu o título de melhor faculdade do Nordeste, né? Do Norte e Nordeste. sim. Ele tem uma estrutura incrível, né? E eu tenho muita admiração pelo dono de lá, não por ser meu chefe, mas porque é um menino de 42 anos, né? Que era um professor, uma pessoa que batalhou bastante e que Sim. hoje tem esse império. É uma coisa lindíssima. Eu quero que quando você vier aqui em Recife, me avise, que eu vou lhe apresentar com muito Pois então, prazer. há uns 5 anos atrás, eu fui convidado para lecionar na Universidade de Olinda. Não sei se conhece, tem mais de uma, se é Sim, só sim, uma. sim, sim, E naquela ocasião eu tive até bastante entusiasmado aí. sim. Mas razões pessoais me trouxeram de volta para Porto Alegre e eu acabei ficando por aqui. Pois é. Então, Recife é uma cidade muito linda. Reinaldo, mas Diga, você, pois mas não. você volta aqui, né? E aí eu vou Por levar em seu alguns convite, lugares. para seu convite, eu volto amanhã. Ah, vê-se embora. Então, veja só. Então, nós estamos Ok. encaminhando para quase 50 mil alunos, tá? Sim, sim, E eu leciono a parte de psicologia de algumas turmas. E nós estamos sim, agora com a turma de administração, com a disciplina sim, de introdução à psicologia. E sim. aí, gente, eu Compreendo. queria falar para vocês o seguinte: é que nós vimos, Momo, algumas linhas, né, algumas abordagens psicológicas, né? Vimos Sim, Gestalt, vimos TCC, psicanálise, e tem sempre aquela curiosidade imensa, né, na questão da hipnose. Sempre, sim, né, atrai sim. essa curiosidade. Então, gente, eu queria dizer a vocês que eu e o Reinaldo Momo, nós demos muitas entrevistas, na época que eu fazia programa, que eu digo a eles que eu fazia programa, né, Reinaldo, só para causar aquele impacto e depois explicar que Ah, era de TV, né? sim, Então, gente, o Reinaldo Momo, ele é, assim, a sumidade na questão de hipnose, tá, no Rio Grande do Sul. E obrigado. então eu trouxe ele para vocês terem uma explicação do que vem a ser hipnose e entender um pouco dessa abordagem, tá? Então, Reinaldo, fique à vontade, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite de vir nos prestigiar com a sua presença e fique à vontade, a turma é sua. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o teu gentil convite, né? E Ai, dizer que eu estou querido. com muita saudade de você e da sua cidade natal. Ô, meu amor. Então, eu fui várias vezes a Recife, aqui como temos o estado do Rio Grande do Sul, a região de Recife e arredores, ninguém conhecia hipnose. E fiz muito sucesso aí, as pessoas que me conheceram devem lembrar. Eu fui umas 3 ou 4 vezes, sempre a convite de pessoas da sua região. Bem, eu comecei há muitos anos atrás, né? Num chamamento, digamos assim, de certa forma espiritual. Eu sou um psicólogo transpessoal. Eu trabalho com aquilo que é físico, com aquilo que também é espiritual, né? Então, dentro do meu trabalho de hipnose clínica, que envolve a psicologia, o entendimento do comportamento humano, das emoções, sensações, pensamentos, comportamentos, enfim. Então, somado a tudo isso, entrou o lado da espiritualidade, né? Ao longo da minha vida, isso já faz o quê? 40 anos ou mais,
eu tenho ajudado várias pessoas, dito no lado da espiritualidade chamado médiuns, a desenvolver os seus talentos espirituais. Muitas clientes que eu atendi, homens e mulheres, acabaram por se dedicar também à psicologia, porque dentro da hipnose clínica a gente aborda as crenças e idiosincrasias e pensamentos negativos, crenças que impedem a pessoa de evoluir, e através da... Pois não? Limitantes, pensamentos limitantes. Isso. Tudo aquilo que impede o indivíduo de ter sucesso na sua vida são crenças que limitam a sua capacidade de criação e recocriação da sua própria vida. Então, no momento que o indivíduo ressignifica seus sentimentos, sua percepção de vida, seu paradigma de vida, ele consegue ter uma nova vida, e isso é fantástico. Depoimentos de vários clientes meus, né? Poderia ter muito mais, as pessoas são tímidas. Os depoimentos que eu tenho no meu site, www.reinaldomon.com.br, não são muitos, mas são autênticos, são verdadeiros, né? Sem dúvida. Então, aquilo que eu apresento em vídeos, há muitos são entrevistas de televisão, e programas de televisão só querem o aspecto fantástico da hipnose, que é palco, o mito, né? digamos, o palco. Não é isso que a gente faz dentro do quadro clínico. O quadro clínico está voltado totalmente para o entendimento da compreensão do ser humano. Anos atrás, quando eu fui muitas vezes a Recife, chegava a ter fila de espera para mim atender pessoas na sua cidade, porque não havia concorrência. Hoje em dia tem N cursinhos, não vou validar a capacidade porque eu não os conheço. Entretanto, hipnose é como tocar um instrumento, um piano, um violino, uma flauta. Todo mundo toca a partitura e vai ler, e vai entender, e vai compreender, e vai tocar uma música. Porém, a sensibilidade de cada um é que vai dar aquele algo mais, né? Então, eu costumo dizer que fazer hipnose não é difícil. É um estado de relaxamento, né? O reiki é uma coisa que quem conhece reiki, a maioria das pessoas conhece, é uma energia que vem do Oriente e que é transmitido pela energia das mãos, captado, digamos assim, do universo. Ela produz um estado de relaxamento, um estado alterado de consciência. E é mais ou menos isso que a hipnose clínica proporciona. O indivíduo não dorme, não sofre, não sente dor, não vai a lugar nenhum, né? E através desse estado, deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Em geral tem, tá aqui. O indivíduo vai abrir seus nós. O que são nós? Simbolicamente falando, um nó. Dá para ver aí? Eu não estou vendo aqui. Sim, sim. Aqui só vejo a minha imagem. Então, um nó é um nó, né? No indivíduo que o indivíduo abre esse nó, puf, é mágico, some a crença que impede o indivíduo de transformar a sua vida, consequentemente, seu paradigma. O que é um paradigma? É a visão de mundo, né? O indivíduo, se eu olho para a minha janela, eu estou aqui no bairro Floresta, que vocês conhecem? Sim. Eu vejo a igreja São Pedro na Cristóvão Colombo. Se eu olhar para a minha direita, eu vejo a minha televisão. Então, isso é um paradigma. A maneira como eu olhar a vida vai fazer com que eu tenha uma nova percepção de vida. Sim. E essa abertura, essa abrangência total, se não parcial, vai permitir ao indivíduo de evoluir, crescer, ressignificar os seus sentimentos e, consequentemente, criar uma nova vida. Isso é fantástico. Muito rápido, né? Meus pacientes declamam e conclamam que normalmente de 1 a 5 sessões se curam. Eu fico pasmo, porque é muito rápido. Querida Marjorie, quando eu comecei eu levava 4 horas para fazer o que eu faço hoje em meia hora. Por isso, a evolução da experiência vai permitindo o ser humano a evoluir rapidamente. Quando eu ia a Recife, nós íamos ter a possibilidade de fazer uma live. Naquela época não tinha isso. Não né? tinha. Hoje já tem tudo isso. A quarentena obrigou as pessoas a recriar suas vidas. Então, muitas pessoas, assim como nós dois, nos falamos hoje em dia através de múltiplas possibilidades com os nossos amigos e clientes, né? Exatamente. A dificuldade é que o cliente da hipnose, ele quer presencial, ele não quer via online. Não que eu não saiba fazer, eu faço, mas a maioria pensa assim, aqui em Porto Alegre ao menos, né? Ah, não, eu quero estar aí. Claro,
Eu, com o devido protocolo de coronavírus, né, uso máscara no rosto, aquela outra sintética, né? Essa aqui, vou mostrar para vocês como é que eu trabalho hoje em dia, né? Olha, eu trabalho com isso aqui, dá para ver? Sim, sim, dá para ver. Eu só enxergo a minha imagem, tem mais nada, não sei porque congelou a minha imagem. Ah, Eu te foi. vejo falando, mas eu não me vejo falando. Não sei por quê. Ai, que Bom, mas pena. o importante é que vocês me assistam, né? Já que a Sim, entrevista foi para... e a live vai ficar salva, aí você pode Vai olhar ficar depois. salvo no YouTube, é? É no YouTube que salva ou Vai como? ficar vai Nesse ficar na endereço? live mesmo. Eu Ah, não sei se tem algum aluno aí que saiba como é que faz para salvar, para ficar você de pode forma permanente. colocar a sua live no YouTube, aí muitas pessoas vão assistir suas aulas, se for do seu interesse, né? Claro, Sim, quando a gente quer divulgar, a gente coloca no YouTube. Quando não quer, fica um assunto fechado, compreende? sim, sim. Mas que E- mais que eu poderia ajudar? Então, Reinaldo, eu também consigo ver as duas imagens aqui. Eu acho que foi algo que aconteceu por aí, infelizmente, assim. Mas enfim, é, as pessoas fica no Instagram, os meninos estão dizendo que fica por 24 horas, né? Eu não sei se tem como pegar isso aí e fazer em um outro formato para ficar salvo de uma outra maneira. Se tiver alguém, Eu vou apertar um X aqui que tiver. Será que fecha tudo ou eu fico no ar? Não sabes? não Posso sei. apertar? Se eu fechar, eu vou te chamar de novo. Vamos ver. Tá bom, Parar de compartilhar vídeo. Não, cancelar. Não, aqui diz que se eu apertar esse botão, fecha tudo. Então vamos deixar aberto. tá. Não sei por Então, quê, mas a minha imagem congelou. Então, Reinaldo, assim, pessoal, vocês podem fazer suas perguntas, tá? As dúvidas que vocês têm. Então, assim, pelo que a gente pode entender, embora você seja psicólogo, né, você faz uma psicologia transpessoal, né, que Sim, envolve a questão também espiritual. Então, sim. pacientes, para terem acesso a isso, elas precisam ter alguma crença espiritual também, ou independe dessa questão da crença pessoal dela? Sim, a hipnose é uma técnica, como qualquer técnica, e que independe de crenças pessoais. O que o indivíduo tem que apresentar para ser hipnotizado é o desejo, é a vontade e ter a atitude da mudança. Por quê? Eu acho que é burrice a pessoa ir procurar um profissional, tipo um desafio, tipo uma esgrima, fazer um Sim, duelo, vamos ver quem é o melhor. Não é para isso que você vai num terapeuta. Quando você vai num terapeuta, você tem que abrir a sua caixa de Pandora, mostrar o seu interno para si próprio e revelar seus sentimentos de si para consigo mesmo. Caso contrário, não vai ter resultados positivos. Claro, sim. vai mudar alguma coisa, mas eu não estou aí para buscar o karma do meu paciente para mim. A minha cruz eu já carreguei e carrego. A Claro. minha missão de vida eu estou exercendo. Entretanto, cada um tem que buscar dentro de si próprio aquilo que lhe convém. E para essa descoberta é importante ter vontade, né? Ter desejo e Se atitude de permitir, né? querer fazer. Exatamente. Aí o milagre acontece muito rápido. Sim, Se houver veracidade e atitude, há veracidade de resultados. sim. E então, se permitir, não precisa ser uma pessoa espírita, acredito eu que pessoas espíritas de repente tenham uma maior facilidade, né? Mas É porque a Emily, ela está perguntando se a hipnose cura doenças psicológicas como a depressão, Momo. Mas é o que eu mais trabalho, é ansiedade, depressão, fobias todas elas, Sim, pânico e ideação suicida. Eu não pego casos fáceis, entendeu? é o Os que eu casos digo a das eles, pessoas... né? Ninguém vai procurar um terapeuta porque ganhou na Mega Sena e não está se aguentando de felicidade, né? Sempre vão, sempre Às vezes vão. precisa também, mas nem sempre. A verdade é que as pessoas relutam muito, preferem o quê? Preferem tomar remédio, 1000 remédios, ficar intoxicado, comprometendo o seu organismo, né?
preferem o quê? Viajar, tentando fugir da realidade, não adianta. O problema vai junto e volta junto, né? E muitos, no afã do delírio, se matam, o que me dá muita tristeza. Então, pessoas com dinheiro, que poderiam ter recurso para se tratar, não querem por medo. Qual é o medo que entrava o ser humano? A verdade. Sim. A verdade é uma coisa tão maravilhosa. Eu, como bom sagitariano, amo a verdade. Entretanto, o ser humano parece que foge da sua verdade. E isso trava a vida. São as chamadas crenças negativas, né? Sim. Que incapacitam o indivíduo a evoluir mais. Compreende? Sim. Então, porque, como eu estava explicando a eles, a terapia é como fazer uma escavação arqueológica, né? No nosso lado sombrio. Então, Verdade. isso é sofrido, né? Nem todo mundo está disponível para lidar com seus próprios monstros, né? Que todos nós temos. Sejamos nós esse próprio monstro, ou sejam os monstros que a gente tem de enfrentar. Então, muitas isso é vezes uma as crença. pessoas... Exatamente, muitas vezes as pessoas preferem... As pessoas acham que se cavocar nos seus arquivos de memória vão sofrer. A técnica que eu desenvolvi, que é uma criação minha, eu não aprendi com ninguém. Isso é um dom, um talento que Deus me deu. Então, ao longo de 40 anos, o que eu fazia em 4 horas, veja bem, eu faço hoje em 30 minutos. Então, as pessoas não sofrem, não sentem dor, não saem do corpo, não vai a lugar nenhum, é só coisa boa. E quando eu falo isso parece demagogia, mas não, é verdade. É só coisa boa. Eu dou o pulo do gato, eu tiro o indivíduo da sua dor e levo para a fonte do prazer, da alegria e da felicidade. Isso é indescritível. Tem que vivenciar para saber. Que maravilha, né, gente? É A muito bom. Thalita, ela pergunta, o senhor já tratou alguém que tenha passado por abuso sexual? É o que aparece mais nas mulheres. Diria que 50% quase, se não isso, as mulheres foram abusadas. E não é que tenha sido necessariamente um abuso. É que existe uma fase na criança que os jogos sexuais é permitido. Se for de criança para criança, não é considerado abuso nem crime. Mas algumas crianças cresceram de tamanho e não cresceram na mente. Então, são adolescentes que ainda são crianças que gostam de brincar sexualmente. A descoberta da sexualidade é uma coisa maravilhosa. Só que, como isso é um tabu, entre aspas, hoje menos do que já foi, mas continua sendo, né? Porque o sexo é usado com fins de maledicência, de maldade, de exploração de menores e coisas assim. Quando isso é um aprendizado, quando é uma coisa boa e que isso traz prazer para a criança, isso se torna um aprendizado. Quando é ruim, é negativo, se torna um trauma. E aí é que nós, como terapeutas, entramos para abrir o nó. Há pouco eu mostrei o nó, né? Então, esse nó, quando ele é desmembrado, não importa se é 1, 2 ou 3, vou fazer mais aqui. Ó. Imagina que a criança foi abusada na infância, um nó. Imagina que na adolescência ela namorou e se frustrou, 2 nó. Imagina que na escola ela sofreu bullying, 3 nó. Vou fazer um 4. Imagina que os pais não souberam entender, 4 nó. As pessoas chegam assim no meu consultório, numa maçaroca de nós. O que acontece quando ela elabora isso? Dentro da minha técnica é muito rápido, né? Ó, abre tudo e se transforma de novo numa nova vida para descobrir a vida de felicidade, alegria, de paz e de harmonia. Isso é fantástico. Entendeu? É o que todo mundo procura, né, Reinaldo? Mas as pessoas que não sabem, por desconhecimento, por ignorância, e quando eu falo em ignorância, não é ofensa. Eu sou ignorante de muita coisa. Eu, por exemplo, não estou sabendo mudar a imagem aqui. Isso é uma ignorância minha, né? Deve ser bem fácil, mas eu não sei e tenho medo de mexer e cair a rede. Sim. Então, tudo aquilo que a gente ignora, naquilo que a gente ignora, somos ignorantes. Eu ignoro tudo que envolve astrologia espacial. Não sei nada, né? De internet, eu sei pouca coisa. É um mundo a ser descoberto? É. Enquanto eu não for estudar e mergulhar dentro, eu não vou saber. A psicologia, de certa forma, é a mesma coisa. Você tem que mergulhar de forma psicológica na sua vida, se autodescobrir para renascer. Porque tem gente com 40, 50, 60 anos que não se conhece. A maioria não se conhece. A maioria, com certeza.
E, Reinaldo, eu acho que é porque existe muita questão do mito, né, da questão fantasiosa, quando se fala de hipnose. As pessoas acham que, imaginam que o hipnólogo vai entrar na mente delas, assim, e ficar, eu sei lá o que é que esse cara vai fazer com a minha mente, com o meu cérebro, né? Que Falou tipo de bem. Esse pessoa mito é vai me inerente a transformar? todas as pessoas. Todas as pessoas têm medo de perder o controle. Ah, mas se ele me dominar, por quê? Porque filmes de televisão, de cinema, mostram a hipnose e alguns artistas mostram shows de hipnose Isso. derrubando as pessoas, né? E é o que eu, no passado, fazia quando ia na televisão, porque, por exemplo, em Porto Alegre, o que eles mais querem é o show, eles não querem saber para que serve a hipnose. Esse papo que nós temos aqui, esse diálogo intelectual, científico e abrangente dentro de um conhecimento, ninguém quer saber. São raríssimas as pessoas que se prestam a escutar. A maioria vai dizer assim, abobrinha, isso é papo furado, e não dão atenção. Na realidade, não é assim. Então, cria-se o mito de que a hipnose dá um certo poder à hipnose. E dá. A hipnose pode ser usada para o bem e para o mal. Por isso é importante saber onde você vai tratar a sua Tipo mente. de Claro, com profissional, né? um profissional que tenha ética, que tenha experiência, que tenha conhecimento e capacitação. Né? Sim. No seu caso, Reinaldo, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, foi um dom, né? Um dom que você nasceu com ele, se desenvolveu desde muito cedo, além da sua religiosidade, né? Que permitiu Sim. tudo isso. A religiosidade veio antes ou depois dessa descoberta como hipnólogo? Porque, de Eu qualquer diria forma, que você é psicólogo formado e tudo mais, né? Porque nós vemos muitos charlatões por aí, né? exatamente. E isso causa muito medo para as pessoas. Você é um profissional qualificado, devidamente qualificado, muito Você competente. sabe, Marjorie, que quando eu entrei para a universidade, eu fui perseguido, me desculpa a expressão, porque naquela Sim, época a hipnose era vista com maus olhos. E eu tentei, sabe, cheio de gás, cheguei na universidade hipnotizando todo mundo. Hipnotizei uma sala de mais de 60 alunos e o professor, em vez de achar maravilhoso, me castigou, me xingou, me distratou. E desde então eu fiquei muito decepcionado, naquela época. imagino. Veja como evoluiu daquela época para hoje, que certamente hipnose poderá ser, como fui convidado há uns 6 anos mais ou menos atrás, quando eu estava em Recife, eu ia dar aulas na Universidade de Olinda, mas Sim, aí por razões particulares eu voltei para Porto Alegre e não retornei para lá. aham, Eles queriam que eu fosse lecionar na Ilha Fernanda de Noronha, veja que coisa boa, né? Mas eu abri mão de tudo isso por razões particulares. sim, Na sim. vida, tu tem que saber optar, né? Na vida, tu não pode te apaixonar pelas coisas e abrir mão dos seus valores. Então, eu tinha outros valores, eu fiquei em Porto Alegre e não retornei, infelizmente. Hoje eu coloco na balança, não sei se eu fiz certo ou errado, porque eu teria feito um curso de doutorado totalmente gratuito por essa universidade. Hoje eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas enfim, eu fiz aquilo que eu desejava fazer e isso foi muito bom, Claro. né? A Mas gente tem que ser verdadeiro, naquele tem que ser momento foi autêntico e a saber o melhor que quer na sua decisão. vida, né? Acho que eu fugi um pouco do assunto, desculpe. Nós estávamos falando sobre mitos, né? Sim, a hipnose tem muitos mitos. E nós Então, temos que se apreciar. a sua Caiu o som, querida, não espiritualidade estou te veio antes ouvindo. ou depois? Não estou te ouvindo mais. A sua espiritualidade, a questão da religiosidade, ela veio Sim. antes ou depois da sua formação? Ah, sim, veio conjuntamente. Quando eu comecei, eu, eu estava trabalhando numa área comercial, eu tinha 20 funcionários, eu tinha uma série de compromissos que digamos assim, me exigia muito dinheiro, né? E eu tinha que trabalhar muito para supri-los. Entretanto, eu era um curioso naquela ocasião, eu era bem jovem, e eu sempre quis ser psicólogo. Meus pais não deixaram, porque naquela época, quando jovem, a psicologia não era reconhecida ainda, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Eu chamei a minha secretária e disse, fulano, eu quero falar com você um instante. Ela sentou do meu lado e comecei a conversar com ela,
E, inexplicavelmente, para mim, que era leigo até então, ela incorporou uma preta velha. E quando ela incorporou a preta velha, eu não sabia o fenômeno, eu fiquei pasmo, né? O que está acontecendo? Mas ela me deu um passe espiritual, que hoje eu sei o que é, né? Dentro da linha espiritual, Sim. e diagnosticou, profetizou que eu nunca mais ia parar de fazer aquilo, que eu ia ajudar milhares de pessoas. E eu fiquei pasmo. E comecei a estudar e buscar cada vez mais o porquê que estava acontecendo aquele fenômeno. E daí em diante nunca mais parou. Por isso que as pessoas, quando entram no meu consultório, muitas, nem sempre, Sim. incorporam entidades. E eu tenho que tratar também do lado espiritual. Que bom, Ok? então, que você tem todo esse... Alguma coisa acontece que tu está falando bem baixinho, né? Não é aí? Ou será que caiu a rede? Será? Tu me escuta bem? Eu escuto e enxergo Ah, bem tá. daqui. Eu Você vou está mexer um conseguindo pouquinho ver aqui. agora? Pode ser que mude. Pronto. Melhorou? Que Melhorou. bom, então, que você tem todo esse aparato, né, do lado espiritual. Uma outra pessoa não saberia lidar com esse tipo de situação, porém, acredito que, de repente, isso aconteça também porque você já tem esse preparo, né? Caso contrário, acredito que esses fenômenos também não aconteceriam com você, no seu Sim, consultório e tudo mais. sim. Acredito que já tenha. A partir desse momento que aconteceu esse fenômeno, eu comecei a estudar religião. E tudo que eu sei hoje, querida amiga, é que eu nada sei. É A isso que religião estão é uma faca acabando de de dois gumes. Ela perguntar. pode ajudar o indivíduo a evoluir espiritualmente e psicologicamente falando, dar um up, e como pode se arrasar com o indivíduo. Veja bem seitas religiosas que massacram os seus discípulos e coisas assim. Então a Sim, religião vem a ser, de certa forma, o medo de um ser maior, que nós chamamos de Deus, né? E que, na realidade, é uma energia cósmica que envolve esse planeta só para o bem. O que faz o mal é o homem. O homem é que muda a direção do sentido espiritual para massacrar, denegrir, explorar e escravizar o ser humano, o próprio homem. Então, sim. Deus, na sua infinita e maravilhosa generosidade, ele só quer nos fazer bem. Nós é que atrapalhamos a sua missão, Nós que ou a fazemos nossa mau própria uso, missão. né, desse recurso. Nós que fazemos mau uso desse recurso, né? Verdade, verdade. Por isso que Deus está dentro de você, dentro de todos nós. Nós somos uma centelha divina do Deus Criador, somos feitos à sua imagem e semelhança, e basta você ter, através da auto-hipnose, um relaxamento profundo, e você consegue ressignificar muitas facetas da sua vida. Inclusive manter a jovialidade. Ah, Sabia, Ju? sim. Pois é, a gente se conhece o quê? Há uns 10 anos. Não, eu E posso dizer abertamente, eu tenho 74 anos de idade, né? olha só, gente, E as 74. pessoas dizem que eu represento menos. Eu acho que essa questão é de foro íntimo. Se tu está de bem com a vida, né? Se tu está de bem com o teu espírito, com a tua alma e com a tua própria vida, você entrega-se de braço aberto ao Criador e aguarda o melhor para si. Para que sofrer se a vida é tão boa e pode ser tão feliz? Que lindo, Reinaldo. É. Tem uma pessoa que está perguntando aqui se o senhor já trabalhou em alguma casa espírita. Sim, eu fiz Trabalha, né? algumas palestras, inclusive em Recife. Eu fiz uma palestra, não me recordo o centro espírita, era bem grande. Não é dentro da cidade de Recife, é mais ou menos como assim, Porto Alegre Centro e bairro Zona Norte, tipo assim, uma Sei, coisa meio sei. distante. Mas tinha 600 pessoas. E eu fiz 2 ou 3 palestras em Recife. Na Europa, em Zurique, na Suíça, eu fiz 4 palestras dentro do Centro Espírita. No Rio Grande do Sul, já fiz algumas. Em Portugal, na clínica do Dr. Alberto Lopes, eu fiz palestras abordando o aspecto da espiritualidade. E aonde eu vou, eu faço, depois das palestras, uma abertura para esse lado, as pessoas parece que descobrem, e de alguma forma eu estou semeando a espiritualidade através do meu trabalho. Ai, que Isso é lindo bonito. isso. Isso é lindo, isso é lindo. Eu gosto. Você não economiza o seu dom, você é um Não, instrumento.
Nós É um somos instrumento portadores de uma divino de alguma palavra. forma aqui para o bem da humanidade, sem dúvida. Verdade. Assim como você cria estados alterados da consciência para ressignificar dores, sofrimentos psicológicos, através da hipnose, você cria estados alterados da consciência para a pessoa desenvolver espiritualidade. Entendi. E, Reinaldo, você já fez algum trabalho, que o nosso assunto, o último assunto que a gente trabalhou aqui nessa turma, ele ficou voltado para a questão da psicologia organizacional. Como seria possível fazer uso da hipnose dentro de uma instituição organizacional? Que Bem, benefícios poderia se sim, eu alcançar? compreendi. Eu, quando atendo empresa, eu busco sempre onde está o nó. O que é o nó? Toda empresa busca produtividade e lucratividade. Isso, Dentro da parte técnica e econômica ou contábil, tem lá seus funcionários que vão exercer isso aí. Mas o lado humano é que entrava muitas vezes as relações interpessoais. Nesse caso, há de ser feita uma entrevista com cada funcionário, averiguar onde é que está o antagonismo entre eles, para que possa ser feito um trabalho de grupo no sentido de ver harmonia, paz e tranquilidade. Muitos funcionários trazem traumas dos seus lares, tipo assim, marido que está separando, esposa que perdeu um filho ou separou-se do marido, vítima de maus tratos, bullying, coisas assim. Então tem que ser ressignificado esse sentimento. É um trabalho longo, não é rápido. Uma empresa com 50, 100, 200 funcionários é muita atividade, né? sim. Então a gente utiliza muito a terapia de grupo sempre que é possível. Mas se houver traumas, tem que ser investigado e elaborado. E aí dá uma continuidade na parte clínica, seria isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque nem todo mundo se cura com 3, 4 sessões, Sim, né? imagino. E dentro de uma empresa você não vai fazer uma terapia de 1 hora, 2 horas. Tem que dividir o espaço do tempo, normalmente, com muitas pessoas. Depende, aí é questão profissional, depende se interessa para o terapeuta se dedicar mais ou menos, né? Quando a empresa paga bem e tu pode dedicar teu tempo, você vai ter grandes avanços. Quando a compensação é pequena, porque tudo na vida é uma troca, né? Claro. Você dispõe, digamos assim, de menos tempo e com isso se prolonga, na linha do tempo se prolonga mais. A linha do tempo, quem cria é a negociação que você faz de você com a sua empresa. Entendi. Compreende? Sim. Gente, alguma outra pergunta para a gente não tomar muito o tempo do nosso Reinaldo Não, eu Moura? estou aqui à sua disposição de quarentena. Hoje de manhã eu não atendo Olha ninguém. só, gente, que honra para nós. O prazer é Aproveitando, meu. aproveitando então, Reinaldo, Diga. abusando da nossa amizade e do seu coração super generoso, né? É, Sim. essa quarentena, né? Você que tem esse lado espiritual tão desenvolvido, de que forma Sim. você está encarando esse período que é a humanidade, né? Porque não são casos isolados, a humanidade de repente se viu precisando dar uma pausa, né? E o mundo inteiro agora está parado, está em isolamento devido a um vírus que surgiu, nunca que poderia se imaginar uma situação dessas, né? Da gente, de repente, ver ruas vazias, comércio fechado no mundo inteiro, na sociedade, o planeta parou. Então, de que forma você enxerga, né, do lado espiritual, assim, essa fase que a humanidade está atravessando? Tu quer que eu foque o lado espiritual em relação à pandemia, é isso? O que você quiser nos trazer em relação a esse período. Bom, o ser humano, você lembra do mito das cavernas, A de alegoria acordo da com Platão? caverna, né? Sim, do Tudo Platão. aquilo que o ser humano desconhece é o mundo das sombras, correto? Sim, O mito das cavernas é isso, né?
Ele conta que haviam prisioneiros presos na caverna Na e caverna. que o que os prisioneiros viam era A apenas sombra. sombra do que Isso. as pessoas faziam. E se assustavam muito achando que eram monstros, dragões. Então, no imaginário coletivo do ser humano, o que ele não domina, o que ele desconhece e o que é fomentado pela nossa mídia como algo nefasto, tipo assim, quanto mais a imprensa bate em cima da pandemia, mais horror cria como se fosse um monstro. No inconsciente coletivo, o vírus hoje não é uma coisa invisível, é um monstro, né? E, Isso. de certa forma, tem que ser assim para as pessoas se cuidarem, porque senão vai proliferar essa peste, porque é uma peste. Sim. O que é uma peste? É quando o ser humano não domina a doença e ela se multiplica rapidamente, geometricamente falando. Então, como nós não temos vacina, é uma coisa inerente, porque que até recentemente eu tomei uma vacina antigripal, esse ano, para me proteger. Sim. Eu estou na zona de risco já, né? 74 anos não é 47 mais, então tem que me cuidar. Mas eu Né? tive que tomar também, por ser professora, por ser psicanalista da área da É, saúde a e da gente tem que educação, se então proteger. também tive, então eu Porém, tomei isso não também a minha vacina. protege o O corona. coronavírus. É, Né? O que acontece? No inconsciente coletivo existe o fantasma do monstro da caverna. A gente não conhece, a gente não domina, isso nos assusta muito. Então, meios de comunicação exploram isso, não só politicamente, como financeiramente e dentro do seu interesse de criar matéria. sim, Essa multiplicidade de informações que nós chamamos de new fake, né? sim. Está no ar? Fugiu a imagem. Oi? Voltou? Está me Voltou? ouvindo? Eu não estou conseguindo ver você. Pois é, está caindo a rede. Você quer voltar? Eu vou tocar aqui e vamos ver o que acontece. Eu agora consigo ver você. Agora saiu. Tá bom. Me escuta? Escuto, mas você apertou em alguma coisa aí que apareceu para mim. Aperta de Não, não novo. fiz nada. Agora sim. Eu girei aqui onde dizia vai e vem, eu girei. Abriu? Abriu? Para mim não aparece. Como tá para vocês, pessoal? Não, não vejo ninguém, eu só vejo você. Eu vou fazer o seguinte, vamos sair, a gente retorna, pode ser? Ok, ok. Pronto. Vamos sair. A gente já volta, tá, pessoal? Olá. Agora. Conseguiu? Tá me vendo agora? Sim, eu te vejo. Agora, Pronto, agora eu vejo também você e escuto bem. Agora está mais alguém à escreveu aqui, vontade. estava como se a câmera tivesse apontado para outro lado. Continua apontando para outro lado ou não? Não, agora está tranquilo. Agora eu vejo nós Tudo certo. dois. Então, estou às suas ordens. Então, a gente É estava que falando caiu. desse período, né, da pandemia. Ah, É, sim. É. Então, a pandemia ela gera no inconsciente coletivo o medo do medo, que nós chamamos de pânico. É o pânico, isso. medo do desconhecido, é o medo. Agora está aparecendo seus alunos, que a Ana Carolina 277 entrou. É isso que eu devia ver? Isso. Agora O está pessoal entrando. manda aí suas perguntas, tá? Já que Isso, hoje o agora. Momo está à nossa disposição, então vamos explorar esse coração generoso aí. Agora Mandem que eu suas estou vendo, eu perguntas. posso participar com seus alunos. Então é isso, né? O inconsciente coletivo leva as pessoas a sofrer de pânico. Só que eu não sei se é precaução do coronavírus, do Covid-19, ou se é falta de dinheiro, o que é? Eu considero ainda que é uma espécie de medo de sair de casa para enfrentar a vida lá fora. Então as pessoas relatam, escrevem para mim, mas tem medo de vir, medo de sair de casa e vão postergando. Sim, Né? sim, E eu imagino que assim que liberarem mais o comércio, eu vou ter uma grande procura, porque vai vir
os resultados de toda essa repressão psicológica que nós estamos vivendo. Pois é, Aqui, Nino. seu aluno pergunta, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Ele pergunta. Sim, o Gleibson pergunta. Giovanni, deve ser um menino, né? É, Então eu respondo para o Giovanni que sim, toda pessoa dentro da técnica que eu domino, ela é hipnotizada dentro da hipnose clínica. Repito, não vai dormir. Tem gente que vem se tratar, mas eu não dormi. Não é, não. Quer dormir, vai dormir em casa, mais barato, né? Não é não para é dormir. Rivotril, né? Não é Rivotril. Agora eu percebi que eu me vejo, antes eu não me via. Ai, que Eu bom! amarei aqui porque eu estou vendo minha mão aqui, antes eu não via nada. Então Aí, tá agora tá certo. bonito. Tá Antes bonito. estava. Antes estava travado, eu não sei explicar, porque eu não fiz nada já. Reinaldo, em 30 segundos vai cair a conexão, porque a live ela tem um tempo, tá? Então Tudo ela bem. cai, vai cair em 20 segundos, mas aí a gente retoma, tá? Para continuar a Tá nossa bom. conversa, pode ser? Tá bom. Então, assim, em 10 segundos aí a gente